E aí, culturalistas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as palavras estrangeiras que a gente usa aqui no Brasil. Não são palavras traduzidas, são palavras que a gente usa no idioma original. Eu espero que você goste desse assunto. Não esqueça de participar comentando o que você achou. Vamos pro vídeo. Começando pelo inglês, tem muitas palavras em inglês que a gente usa, seja na parte da culinária ou de jogos, enfim. Eu vou falar algumas das palavras aqui que eu me lembrei de colocar na lista. Então vamos lá. Começando com fast food, drive-thru, outdoor. É engraçado como algumas dessas palavras a gente usa e a gente tem o costume de colocar o i no final. Muitas pessoas falam fast food, mas é food. A gente tem esse hábito aqui no Brasil, né, de colocar um i onde não tem. E a palavra outdoor, na verdade, ela é usada de modo errado aqui no Brasil, né? Porque o outdoor, em inglês mesmo, significa ao ar livre, né? Seria out é fora e door é porta. Ou seria tudo que é feito para fora da porta, lá fora. E a gente usa essa propaganda gigantesca com o nome de outdoor. A gente também usa aqui as palavras player e gamer, por exemplo, para falar sobre games. Quantos youtubers não falam que são gamers e não jogadores? Acho que não conheço nenhum jogador de videogame que se denomine jogador. É sempre gamer, né? Já acostumamos aqui no Brasil a usar essa palavra em inglês. Self-service, milkshake, hambúrguer, que no caso é derivado do hambúrguer, diet, light. Na área de moda também temos fashion, designer, que designa alguém que faz design em várias áreas, né? Não é só na moda, mas é um designer. Topless, top model, fitness. A própria palavra delete que a gente usa aqui seria vinda do delete, né? Do inglês também. Aqui no Brasil seria, no português do Brasil seria apagar. Mas a gente até criou um verbo, né? Com isso, deletar alguma coisa. A gente pega do inglês e transforma no português e fica aquela bagunça. É, coisa de brasileiro mesmo. Tem também notebook, que a gente também coloca o i no final, né? Notebook. Download. Smartphone, que a gente aqui também fala no inglês original, a gente não fala traduzido. Internet, que a gente coloca um izinho aí no final, que também não existe. E-mail. Site, ou website, né? Shopping, que é outra palavra que a gente fez uma deturpação, digamos assim, né? A gente coloca ao estilo brasileiro, porque shopping significa fazer compras. Quando se tem um grande local com lojas, como a gente usa aqui o nome do shopping, lá eles chamam geralmente de mall, mas não é muito comum chamar assim. De shopping, você não vai encontrar. Aqui a gente usa também lan house, show, pendrive, que também não é usado, pelo menos nos Estados Unidos. Os americanos falam que acham estranho porque não se usa pendrive lá é flash, né? Nós usamos também shampoo, look, a gente fala como está o meu look, slow motion, zoom, delivery, login, laser, feedback. Me dá um feedback do que você achou. O layout. Quando a gente vai fazer o layout de alguma coisa, a gente nunca fala em português. Aliás, eu nem sei como que seria no português para falar sobre o layout, porque a gente só conhece essa palavra para descrever essa ação. Eu, pelo menos, né? Hot dog, que a gente fala hot dog, né? A gente coloca o i aí no final também. Hot dog. Sundae, que é o sorvete. Blackout, quando tem aquele apagão geral numa localidade, a gente fala que teve um blackout, que também é uma expressão inglesa. E cowboy, que é até engraçado, porque a gente fala cowboy como se fosse no jeito em inglês mesmo. Mas existe um jeito de escrever em português. E essas são algumas das palavras em inglês que a gente adotou aqui, que a maioria das pessoas sabe o significado, mesmo sem conhecer a língua inglesa, ou achar que não conhece, né? Porque, na verdade, todas essas palavras que eu falei, a gente usa no dia a dia e a pessoa já tem um certo conhecimento do inglês sem nem sequer perceber isso. Italiano, bambino. Vamos falar um pouco do italiano, que é uma cultura também tão presente aqui no Brasil.
existem muitos imigrantes italianos que moram aqui. Tem uma palavra que não é só no Brasil não, acho que no mundo inteiro se chama assim, pizza. Pois é, e o engraçado é que mesmo quem não tem nenhuma noção da língua italiana, não lê pizza, né? Que são com 2 Es, mas ninguém lê pizza. Já é tão comum saber o som de TS ali, né? Pizza, que ninguém se atrapalha para falar o nome. Essa é uma expressão italiana que já ficou comum no mundo inteiro mesmo, e que aqui no Brasil não é diferente. Algumas palavras como spaghetti, a gente também fez, como no caso do cowboy em inglês, a gente também fez isso no espaguete, né? Que a gente coloca na nossa própria língua, em português, espaguete, e não spaghetti como se escreve originalmente em italiano, mas spaghetti também é uma palavra que a gente pegou da língua italiana. Tem a mozzarella, né, que a gente chama aqui de mussarela, em alguns lugares escreve errado, mesmo colocando em português. E tem uma pronúncia um pouco diferente lá no italiano também, não é como a gente pronuncia aqui mussarela. O cappuccino, que, nossa, eu acho a língua italiana, ela é muito gostosa de aprender, porque além dos 2 Es, que às vezes, como no caso da pizza, que se lê o som de TS, o cappuccino, ele tem 2 Cs ali, né? E ele tem esse som de TX, TCH, chino, né? Cappuccino. Eu acho muito bonito isso, eu gosto de aprender a diferença da pronúncia de línguas. Tiramisu também é italiano. A lasanha, que vem do italiano também, mas se escreve diferente. O risoto, mortadela e a polenta. Isso de comida. Mas também tem paparazzi ou paparazzo, vem da língua italiana. E também você pode ver que nesses 2 Es aí, a gente também usa paparazzo, com TS, né? Paparazzo, e não paparazzo, como alguns erroneamente pronunciam ao pé da letra, como está escrito ali, paparazzo, paparazzi, paparazzi, paparazzo. Se tem uma coisa que a língua italiana é muito famosa aqui no Brasil, é pela música. Muitos termos da música, da musicalidade, vêm do italiano. A gente usa aqui tirado do italiano. Eu vou falar alguns desses aqui, como por exemplo, maestro, que significa mestre em italiano. E quem conduz, quem rege uma orquestra é o maestro. A gente não chama de mestre, né? A gente chama de maestro. Ainda falando de música, existe uma técnica, principalmente para quem é baixista, que se chama pizzicato. O pizzicato, ele também se escreve com 2 Es, e ele é aquela técnica de usar os dedos e não a palheta. Isso é um pizzicato. Na técnica do canto, por exemplo, existem as classificações de vozes, e nas vozes femininas, a voz média, a voz alta é a soprano e a voz média é a mezzo-soprano. Mezzo, aqui nesse caso, é médio, né? É meio soprano. Algumas pessoas já falam em português mesmo, meio soprano, mas é mais comum classificar como mezzo-soprano. E aqui a pronúncia é com DS, D de dado, não com T, mezzo-soprano. E existe um exercício também para o canto que é conhecido como boca chiusa, que significa boca fechada. É um exercício onde você faz sons com a boca fechada. Essas são as palavras em italiano, algumas delas, né? Que eu sei que tem muitos nomes de comida, por exemplo, que eu não falei aqui, que são italianas, mas essas foram algumas das palavras que eu lembrei de colocar na lista, que nós usamos aqui no Brasil. O francês é outra língua que também é bem presente aqui no Brasil, só que tem algumas expressões aí da área da gastronomia que a gente usa no francês, mas não é usada por pessoas comuns como eu. Então eu vou falar aqui mais das coisas que pessoas comuns usam no dia a dia. Não vou entrar em termos da alta gastronomia. Vamos lá, você me fala o que falta aí, se faltar alguma coisa. Do francês aqui eu lembrei de petit gâteau. Petit gâteau em francês é pequeno bolo, né? Mas tem uma sobremesa específica que foi trazida para o Brasil e que é chamada de petit gâteau. Ela já foi qualificada assim no Brasil como petit gâteau, mas petit gâteau é pequeno bolo. Mas a gente usa essa expressão. E eu acho engraçado também sobre as pronúncias, como que se fosse ler ao pé da letra, seria petit gâteau aqui no Brasil, né?
É engraçado como às vezes a gente se acostuma a ouvir outras pessoas falando e fala do jeito correto, né, em francês, mesmo não tendo conhecimento da língua. Petit gâteau. Tão bonita a língua francesa, né? Eu vou mostrar mais algumas palavras aqui no decorrer do vídeo e você vai ver como em cada língua a gente comete as nossas falhas, sim. Mas em alguns momentos a gente fala do jeito quase que exato, sem o sotaque, lógico, né? Mas na pronúncia quase que exata, como é o caso do petit gâteau. Outra comida que aqui também no Brasil tem o mesmo nome da França é o croissant, que se escreve croissant, né? Se fosse para ler ao pé da letra também. A gente fala croissant. A única diferença é que o R na França é bem forte. Eles não falam croissant, né? Eles falam croissant, bem forte. Agora, tem algumas coisas que eu não sabia que eram derivadas da França, que a gente coloca escrito em português, mas que vem do nome francês, como abajur. Eu não sabia que o abajur vinha da França. Atelier, a baguete, é que nem o batom. Não se escreve igual e não se pronuncia exatamente assim na França, mas a gente também trouxe essa palavra do francês. Bouquet. É engraçado como o T no final, que nem no petit, do petit gâteau, o bouquet também tem o T no final e a gente não pronuncia também, né? Muito legal isso, essa mistura de línguas. E o menu a gente chama de menu, mas lá em francês, se eu não me engano, é menu. E tem outra também que a pronúncia a gente faz diferente. Aliás, algumas pessoas falam de um jeito, outras falam de outro e a gente fica meio que no meio termo, porque não é nem exatamente um e nem exatamente o outro, que é o buffet, né? Algumas pessoas falam buffet e outras buffet. O engraçado é que na França a gente não é acostumado aqui, quando vê uma vogal, a gente fala o som de uma vogal, né? Ou é I ou é U, ou é buffet ou é buffet. Mas no francês seria iu, buffet. É engraçado como as limitações às vezes da língua, a gente não tem esse costume, como as limitações da língua às vezes fazem a gente pronunciar do nosso próprio jeito, né? Mas é uma palavra francesa que foi incluída aqui também. Agora, tem uma que eu vou te dizer. O nome de uma loja francesa que aqui a gente pronuncia totalmente diferente, que é Leroy Merlin. Aqui a gente fala Leroy Merlin, né? Mas sabe qual que é a pronúncia correta? Leroy Merlin. Olha que diferente, né? Leroy Merlin. Eu achei muito legal quando eu descobri isso. Se você quiser saber mais sobre coisas francesas, como que se fala na França, sobre a cultura francesa, eu vou deixar o link de um canal aí, que é o Olá Brasil, do Alexis. Eu gosto muito desse canal, gosto muito de assistir, você vai poder ver lá. Foi, aliás, essa parte da Leroy Merlin, do Leroy Merlin, foi um dos vídeos que ele fez lá, e eu achei bem legal. Mas tem várias outras coisas. Procura lá, entra no link do canal dele, e procura por vídeos lá. Eu acho que a maioria deles você vai achar muito legal sobre a França, sobre o francês. E ele fala sobre o dia a dia dele, né? Agora eu vou falar também de algumas palavras em alemão que a gente usa aqui. Só que a gente escreve geralmente de um jeito diferente, a maioria das vezes. Você sabia que a palavra chique vem do alemão? Pois é, a gente usa chique para designar alguém que é elegante, que é moderno, enfim. Chique, né? A própria palavra já é bem conhecida aqui, mas vem do alemão. Blitz é uma palavra que significa relâmpago. Quando a polícia vai fazer uma operação relâmpago, do nada, assim, de repente, a gente chama de blitz. Vem do alemão também. Hamster também é uma palavra alemã, que é o nome daquele bichinho. A valsa, embora seja escrita diferente aqui no Brasil, a gente também faz a adaptação para a nossa língua, mas é uma palavra alemã também. É um estilo de música, o nome vem do alemão, valsa. E agora eu vou falar de uma curiosidade. Eu achei poucas palavras aqui em alemão. Talvez eu procurando possa até achar mais, aí eu faço uma segunda parte do vídeo. Mas uma curiosidade que eu achei bem interessante foi sobre a empresa que a gente aqui conhece muito, a montadora de automóveis, que a gente chama de Volkswagen. Quer dizer, eu sei que a maioria das pessoas chama de Volkswagen e que até nos comerciais de hoje em dia eles adaptaram para a língua portuguesa, chamando assim também nos comerciais da empresa de Volkswagen. Porém, a pronúncia correta não é com esse som de V, Volks. Seria com som de F. Sim, F. Seria Volkswagen.
Só que lá eles não lêem esse E também, né? Eles fazem um Volkswagen. Eles falam mais ou menos assim. É engraçado, né? A diferença da pronúncia de algumas letras. Volkswagen. E aqui a gente chama de Volkswagen, mas é o nome de uma empresa alemã. E tem essa curiosidade. Volks é povo, né? Popular, pessoas. É o carro popular, segundo a empresa quis colocar o nome de um carro para as pessoas no geral. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez chegou no final. Fiz com muito carinho essa pesquisa. Aprendi muito pesquisando sobre essas palavras. Muitas dessas palavras eu não sabia de qual língua vinha. E eu espero que você tenha gostado também, viu? Não esqueça de participar comentando, deixando a sua opinião sobre o que você achou do vídeo e das informações aqui. E também, se possível, melhor ainda se você puder acrescentar mais conteúdo para que eu possa ainda aprender mais com você. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.